Você que deseja ter um negócio de sucesso, você precisa conhecer a ginástica do cérebro. A ginástica do cérebro é uma rede de franquias com um método inovador para estimular o cérebro em diferentes fases da vida, que já conta com 43 unidades e mais de 15 mil alunos em todo o Brasil. Indicado para crianças típicas e atípicas que tenham, por exemplo, autismo nível 1, TDAH, dislexia, entre outros, jovens com ansiedade, dificuldade de atenção e idosos que desejam manter a mente ativa. Por conhecer a competência e a seriedade dos médicos que estão por trás da ginástica do cérebro, é que eu estou aqui indicando. Então, se você se interessou e gostaria de mais informações para levar uma unidade para a sua cidade, acesse o QR Code aqui na tela. E se você deseja ser um aluno, acesse o Instagram ou o site da ginasticadocérebro.com.br. Acesse o QR Code e saiba mais. Olá, sejam bem-vindos ao Ânima Especial, onde nós vamos estar conversando sobre neurodiversidade, os desafios do autismo, do TDAH, dos transtornos de ansiedade, depressão, mutismo seletivo. Hoje, aqui comigo, eu, Rafael Rangel, neuropediatra, a presença é da Nádia Benite, sou psicopedagoga e fundadora da rede de franquias Ginástica do Cérebro. Estamos aqui recebendo uma pessoa muito especial, muito querida, a doutora Natasha Gunning. A Natasha coordenou junto comigo o Manual do TDAH, um dos nossos livros onde falamos sobre TDAH e todos os seus desafios. Então, seja bem-vinda, doutora Natasha. Obrigada, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim, é muito importante estar aqui porque é um lugar de fala muito importante e a gente vai falar de um assunto que é muito pouco falado. Eu sou Natasha Gunning, sou médica psiquiatra pela UERJ, com especialização pela UFRJ, sou coordenadora brasileira da Selective Mutism Association, sou fundadora da Abramut, que é a Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil, palestrante, escritora, revisora do site Baby Center Brasil e mãe de duas criaturas maravilhosas, Ravi e Martim. Que honra! Então, já que você falou sobre algumas das suas titulações e algumas das associações que você fundou, o que é mutismo seletivo? Pois bem, o mutismo seletivo é um transtorno muito pouco falado e muito pouco compreendido. Ele é um transtorno de ansiedade, a gente precisa partir desse ponto, que acomete crianças bem pequenininhas, e aí eu falo de crianças entre 2 a 5 anos de idade. Esse transtorno de ansiedade tem como principal sintoma uma recusa persistente, uma recusa não voluntária, né, uma incapacidade persistente dessa criança de oralizar, de manter a comunicação oral em situações, locais ou com pessoas nas quais ela não se sente confortável ou segura. Porém, esta criança fala de forma absolutamente normal quando ela está inserida em um contexto de segurança, geralmente a casa dela. O que eu quero dizer com isso? Quando essa criança é colocada em algum lugar onde há expectativa da fala, a ansiedade dela toma uma proporção tão gigantesca que a voz dela emudece. E esse emudecimento é justamente um comportamento para compensar, novamente de forma involuntária e inconsciente, mas de alguma forma para regular essa emoção negativa que ela sente. Então, olha que interessante, é uma criança que fala normalmente, por exemplo, dentro do ambiente de casa, com os pais, com os avós, com as pessoas do núcleo familiar. E quando essa criança, então, ela é exposta num ambiente, por exemplo, na escola, que isso acontece frequentemente, ou mesmo numa apresentação, num consultório, num ambiente social, essa criança simplesmente não fala. Chegando ao ponto, né, Natasha, das pessoas perguntarem para os pais, a criança é muda, sim, ela não fala, de tamanho esse processo. Então isso é o que a gente chama do mutismo seletivo, seria sim, isso? E você tocou num ponto muito importante, a escola. Eu costumo falar que o mutismo seletivo ele mora na escola, porque é na escola que vai ser requerida essa criança fala, é lá que ocorre a expectativa da fala e a expectativa da interação social nela. Então, geralmente é na escola que o mutismo seletivo vai se manifestar. E geralmente quando essa criança entra na escola, porque além dessa expectativa na fala, existe a primeira grande separação dessa criança dos genitores, dos cuidadores, né? Então, uma criança que já tem uma vulnerabilidade genética, uma vulnerabilidade cerebral para a ansiedade, quando ela é exposta a esses fatores,
abre-se o quadro de mutismo seletivo. Uma pergunta que eu acredito que seja pertinente: ela é exclusiva em comorbidades ou ela também é apresentada para criança típica? Não, ela é uma entidade nosológica de fato. Ela está classificada no DSM-5 como um transtorno de ansiedade, um tipo. Nós temos alguns transtornos de ansiedade listados e o mutismo seletivo é um deles, os que acontecem ali numa idade mais precoce. Porém, o mutismo seletivo aparece muito frequentemente de forma comórbida, principalmente com transtornos do neurodesenvolvimento. E é muito fácil a gente entender o motivo disso. Imaginem só, por exemplo, uma criança autista, que tem linguagem preservada, mas que é colocada, que tem alterações sensoriais, que tem uma dificuldade de integrar o sensório, e essa criança é colocada dentro de um contexto escolar, com barulho, movimento, com todo esse sensório dela sendo testada e com a dificuldade dela de se colocar socialmente, sendo testada também. Obviamente que é muito mais fácil, né? A gente consegue entender por que essa criança tem uma predisposição maior a abrir um transtorno de ansiedade em cima da comunicação, em cima da voz. Então, mutismo seletivo, por exemplo, é muito frequente no autismo. No autismo com cognição preservada e com linguagem preservada. Porque essas crianças têm um aumento exponencial da ansiedade quando colocadas nessas situações nas quais elas não têm repertório para lidar bem. E quando a gente pega a literatura traz uma associação aí de 60% a 63%. Então, é mandatório, quando a gente pega uma criança com mutismo seletivo, que a gente investigue para autismo. Interessantíssimo. Muito, né? Você falou sobre o DSM-5, só para que as pessoas possam, né, algumas têm familiaridade ou não. Existe um livro, né, que é a gente fala que é a Bíblia da psiquiatria, da neurologia, que classifica os transtornos mentais, como o autismo, como o TDAH, a depressão, a ansiedade. Então, a gente atualmente está na 5ª edição, é um manual escrito e revisado pela Academia Americana de Psiquiatria, então a gente utiliza muito esse termo assim. Então, o que a doutora Natasha deixou claro com a pergunta aqui é o seguinte: o mutismo seletivo ele tem um capítulo específico, existem critérios específicos, ou seja, é uma condição de saúde reconhecida pelas sociedades médicas, pela sociedade científica, não é isso? Com certeza. E por que ele é tão pouco falado, ou talvez tão pouco diagnosticado? Ele é raro ou porque as pessoas, na verdade, não conhecem e não diagnosticam esse transtorno? Na verdade é isso, né? A gente só diagnostica aquilo que a gente conhece. E como ele é um transtorno internalizante, os transtornos de ansiedade, de um modo geral, são transtornos internalizantes. O que eu quero dizer com isso? Sente quem o sofre, né? Eles são internos. Quem está ao redor dessa criança muitas vezes não consegue observar essa angústia e esse comportamento. Um outro ponto que faz com que ele passe batido muitas vezes é porque a maioria dessas crianças tem a linguagem, tem a oralidade preservada dentro de casa. Então, isso não liga o alerta dos pais. E aí, uma questão muito grave e que talvez seja o ponto central do meu trabalho, seja levar o mutismo seletivo, a informação do mutismo seletivo para dentro das escolas. E eu falo, eu preciso de professores com olhos de águia, porque eles são o meu primeiro aviso, o meu primeiro sinalizador. E é muito fácil para o professor reconhecer aquela criança agitada que não para, que atrapalha a aula de alguma forma. A criança mutista seletiva, geralmente ela obedece comandos, ela é quietinha. E isso faz com que ela, além de não seja ouvida, não seja vista. Muitas vezes é passado por timidez. Então, a gente precisa de professores extremamente atentos, tanto para as crianças mais agitadas, mais com sintomas e com transtornos externalizantes, assim como para esses transtornos internalizantes. Então, a criança inibida, a criança retraída, essa criança também pode estar passando por algum tipo de transtorno e precisa ser vista. E é por isso que a gente tem uma subnotificação e um subdiagnóstico do mutismo seletivo. Existe uma outra coisa também. O mutismo seletivo,
a gente já falou, né? Ele é comórbido, ou seja, ele pode ocorrer juntamente com outros transtornos. E ele também, ocorrendo isoladamente, ele é diagnóstico diferencial. Ele é um transtorno que muito facilmente é confundido com outros, com o autismo, por exemplo. Essa criança que não fala, que não projeta a voz nesses ambientes ansiogênicos, ela acaba tendo uma dificuldade de comunicação social. Ela Que é um acaba, dos critérios do sim, autismo, sim, né? ela acaba se isolando. Essa criança tem dificuldade de comer em público. Comer faz barulho. Essa criança, ela tem alteração do sensório também. Toda a patologia que acontece numa criança muito jovem pode alterar a integração sensorial, visto que, né, que é um mecanismo ali cerebral, uma habilidade cerebral muito primitiva. Então, essa criança pode ter alteração de sensório, que também bate nos critérios do autismo. Essa criança ansiosa, ela tem um gosto, uma necessidade pela previsibilidade. E aí entendam o que eu vou falar. A previsibilidade é o melhor amigo do ansioso. Eu saber o que vem depois me gera segurança. O ansioso, geralmente, ele precisa controlar o ambiente para que, de alguma forma, internamente, ele se sinta mais seguro, mais calmo. Então, essas crianças também precisam da previsibilidade, também gostam de uma rotina mais estruturada, o que pode também ser confundido com o autismo. Então, é um diagnóstico que acaba ficando ali num limbo. Falaste de 2 a 5. Esse processo, ele se encerra em algum momento ou é algo que acompanha para uma vida, digamos? Justamente. Eu acho que você pode responder essa pergunta aqui, juntando uma outra pergunta aqui. Como o autismo entrou na sua vida, o mutismo seletivo? Eita, quanta coisa. Vamos lá. Uma criança que inicia um quadro de mutismo seletivo de 2 a 5 anos, ele geralmente nessa entrada na educação infantil, e eu vou trazer um dado da literatura muito impressionante. Ela inicia o emudecimento nessa idade. Vocês sabem quando esse diagnóstico é feito, é fechado? Geralmente aos 8 anos, no ensino fundamental, geralmente no 3º ano do ensino fundamental. Isso é a literatura que traz pra gente. Olha que interessante, essa criança então começa com manifestações entre 2 e 5 anos de idade, muitas vezes por uma falta de entendimento da escola, dos professores, do pediatra que não conhece, que está acompanhando, e essa criança só vai receber um diagnóstico com entre 8 e 10 anos de idade. Sim, e isso faz com que ela fique 5, 6 anos emudecida. 5 anos sem treinar a habilidade social. 5 anos sem brincar. 5 anos de desenvolvimento cerebral. Ou até pior, brincando só sozinha, né? Tendo só aquele processo individualizado. E para além disso, o mutismo seletivo ele não só reflete na voz, reflete no corpo como um todo. Essa criança ela também tem uma inibição da motricidade. É aquela criança conchinha que não olha no olho, tá aí mais uma confusão com o autismo. É aquela criança que tem o corpo fechado, que tem medo do escorrega, que não vai no pula-pula. Porque o corpo se expressa, o corpo também fala. O corpo é comunicação também. E muitas vezes, o mutismo seletivo ele é um espectro também. E dependendo da gravidade desse espectro, essa criança é o que a gente chama de criança congelada. É uma criança que mal se mexe em público. Gente, é uma criança que às vezes passa 8, 12 horas dentro da educação infantil, no horário estendido, integral, e ela não consegue pedir para fazer xixi. Primeiro porque ela não consegue, às vezes, oralizar e não consegue, de forma gestual, falar, sinalizar que precisa ir no banheiro. Então, é uma criança que segura a urina o dia inteiro, é uma criança que não bebe água. Fisiologicamente, é uma criança ela está privada que não de todo come. esse processo. É uma criança que não dá conta dos seus processos fisiológicos. É uma criança que vai ter infecção urinária de repetição. É uma criança que muitas vezes vai ter um desfraude tardio, porque ela vai ir de fralda para a escola, que é a única forma dela conseguir ir para a escola, porque assim ela se sente segura. É uma criança que pode ter desidratação. É uma criança que, para além da questão sensorial,
que pode gerar seletividade alimentar, ela vai ter sempre um repertório alimentar reduzido. E aí, mais uma vez, características de autismo. Mais uma vez, características de autismo. Isso tudo é a ansiedade, né? É o escudo, é essa vestimenta pesada que a ansiedade coloca nessa criança. E ela perde uma infância. Que doloroso, hein? Ela perde uma infância. E respondendo a sua pergunta, eu fui longe, mas eu precisava falar isso. Respondendo a sua pergunta, essa criança, como é que isso evolui? Né? Essa criança, quanto mais tempo de emudecimento, mais cronificado é esse emudecimento. Por uma questão neuroquímica mesmo, de desbalanço cerebral, né, da via que reconhece o perigo tá hiperativado o tempo todo, e por uma questão de acomodação. Ela acomoda no emudecimento. Quando essa criança é pequenininha, ela ainda é salva pelos amigos, né? Ela vira, sei lá, o Tamagotchi da turma, ela vira aquela criança que as outras crianças falam por ela, que as outras crianças protegem. Mas conforme ela vai crescendo, ela vai ficando muito diferente dos seus pares. E aí começa o bullying, a evitação, a recusa escolar. E o retorno dessa voz fica cada vez mais complicado. Então, a intervenção precoce, assim como em outras patologias, a intervenção precoce correta, né? Ela é a chave para o sucesso do tratamento do mutismo seletivo. Quanto mais tempo essa criança fica emudecida, mais difícil é a gente trazer essa voz de volta. Você traz aqui uma associação e explica de forma muito clara como o mutismo seletivo ele tem muitas características que geram uma certa confusão diagnóstica no autismo, podendo estar associado ou não. Mas eu acho que um ponto importante aqui é exatamente o que você acabou de falar. Se eu não tenho um diagnóstico correto, a gente também dificilmente vai ter um tratamento correto, né? E talvez essa seja a grande dificuldade. Conta pra gente um pouquinho assim, o que esse diagnóstico, por exemplo, esse paciente tem autismo, ele vai seguir uma linha de tratamento. E eu ignoro o diagnóstico ou não faço o diagnóstico do mutismo seletivo. O que isso pode repercutir dentro do cérebro ainda em formação e desenvolvimento para essa criança? Pois é, quando a gente pega uma criança com múltiplas condições associadas, a gente precisa ter um olhar abrangente e entender que a gente vai ter que atuar naquilo tudo. Não necessariamente tudo de uma vez. Por exemplo, se eu pego uma criança autista que tem uma rigidez, uma inflexibilidade cognitiva muito grande, não adianta eu aplicar as técnicas de dessensibilização da voz para ela, porque ela não vai topar. Então, eu preciso treinar a rigidez dela um pouco, preciso deixá-la um pouco mais maleável, um pouco mais flexível para ela aceitar fazer a dessensibilização da voz, que é uma das técnicas que a gente faz para o mutismo seletivo. O mutismo seletivo é um tratamento, geralmente, quando a gente pega a criança pequenininha, é um tratamento comportamental. O tratamento de escolha é o TCC ou a terapia comportamental, porque a gente precisa dessensibilizar a voz, em loco, geralmente, né, nos lugares onde essa voz some, acomodar essa voz, consolidar essa voz e generalizar para os outros ambientes. Né? Como um indivíduo que tem medo de avião. Sim. Como um fóbico por avião. A gente vai fazer, obviamente que é adaptado, mas o mesmo trabalho comportamental. Primeiro eu mostro uma foto do avião, depois eu mostro o som do avião, depois eu mostro um vídeo, depois eu levo ele lá no aeroporto e deixo ele observando o avião pela janelinha até o momento que ele está preparado para entrar no avião, até o momento que ele está preparado para voar. No mutismo seletivo não é diferente. A gente faz esse trabalho de dessensibilização da voz. Para além disso, a gente tem técnicas como o role play, que a gente encena a situação que a criança vai passar. Então, a criança vai para uma festa. A gente fala para a criança, a gente vai para aquela festa, naquela casa de festas que a gente foi outro dia. Nessa festa vai estar fulano, ciclano, beltrano. Mamãe vai estar aqui. Eu chego antes na festa com essa criança para ela sentir o ambiente. São crianças que têm aquecimento lento, que a gente fala.
Elas têm dificuldade. São aquelas crianças que chegam na festinha, ficam 3 horas e meia grudado na perna da mãe. Na última meia hora, ela consegue, o corpinho dela consegue se mexer um pouco, ela consegue minimamente brincar e a festa acabou. E aí ela volta para casa frustrada, ela volta para casa com alta eficácia, que é algo muito importante, detonada, e o ciclo tende a se repetir. Então, Se retroalimentando. se retroalimentar. Isso, né? Então a gente vai tem que achar assim, não consegui Não naquela consegui. ocasião e agora eu também não vou conseguir. Exatamente. Tá com medo acumulado até. Então, quando a gente fala em tratamento comportamental por mutismo seletivo, a gente também tem que entender isso, que a gente tem que retroalimentar a alta eficácia dela, porque quanto mais ela consegue, mais ela entende que ela consegue e mais ela começa a evoluir. A autoestima Ou seja, vai ficando projetada, né, para Sim. esses ambientes. Exatamente. Ou seja, com um diagnóstico correto, essa criança então consegue receber então um tratamento específico, né? Uma construção de desenvolvimento de habilidades, de comunicação, de todo esse sim. processo. Eu muitas vezes gosto de exemplificar o seguinte, né? Eu sou brasileiro, eu sei falar português. E aí eu vou para um país que se fala inglês, eu não domino a língua. Então, para eu chegar nesse ambiente, eu não obrigatoriamente vou conseguir falar, mas eu vou utilizar outras ferramentas para eu me comunicar. E aí, quando você tem o mutismo seletivo, além de você não conseguir ter a fala, você também, né, pelo que a Natália está deixando muito claro, ele também não consegue usar outras formas de comunicar. Ele se fecha. Fica amarrado. Então, imagina você indo para um país onde você não domina a língua, onde tem uma cultura diferente, uma comida diferente, uma roupa diferente, e você não consegue se comunicar. Qual a chance de sucesso que você vai ter nesse país? Muito baixa. Como eu falei, o mutismo seletivo ele trabalha em espectros também. A gente tem aquela criança congelada, que a gente chama de nível 0, que de fato não consegue utilizar nenhum aspecto da comunicação, inclusive o corpo. E a gente tem aquelas crianças que já conseguem ter um gestual bom, que conseguem se comunicar por uma comunicação alternativa, isso é extremamente importante para essas crianças, que consegue, com o gestual, se fazer entender. E por incrível que pareça, essas crianças são menos notadas. Sim. Porque Elas costumam usar, por exemplo, figuras próximas ali para se comunicar nesse grupo de crianças, nesse espectro aí? na verdade, a gente cria isso para elas, a gente cria uma comunicação alternativa para elas. A gente cria cards, cards com a foto do banheiro, card com a foto da água, card com a foto do amiguinho. Porque Então, a gente. vocês estão ouvindo uma coisa muito importante. A CAA, que é a sigla que muitas Sim. pessoas conhecem, que é a comunicação aumentativa alternativa, muito falado dentro do universo do autismo, também é uma ferramenta aplica. extremamente útil que pode ser aplicada também no mutismo Fabuloso. seletivo. E, né? gente, também tem lembrando que que essas haver- crianças falam. Exato. Mas falar. A comunicação é muito mais do que falar. Exato. E quando a gente dá a chance dela se comunicar, mesmo que não com a fala, ela também aumenta aquele senso de alta eficácia dela. Do eu posso, eu consigo chegar até aquele indivíduo, eu consigo falar para ele o meu desejo. E fica Então, mais isso- difícil da família ver, porque ele chega em casa, ele fala. Sim, Não é assim? sim. Chega em casa, eu tô na minha zona de conforto, eu tô tranquila, eu falo. E aí, quando ele é diagnosticado, também há outro ponto importante, esclarecimento para a escola, para o ambiente. Porque aí a professora, estando ciente disso, ela também terá outra visão daquela criança Exato. e vai ser mais uma pessoa que vai estar integrando nesse universo. E o olhar dela também vai mudar. No Exato. próximo ano, se houver outra criança com essas características, ela já vai estar bem treinada. Você voltou para a escola e a escola talvez seja o ponto principal do mutismo seletivo. Perfeito. Quando a gente fala em tratamento intervenção para o mutismo seletivo, a gente fala da intervenção médica, né? Médica da saúde, da intervenção parental e da intervenção da escola. A escola tem um papel fundamental no diagnóstico, identificar essa criança. Novamente, a escola é onde mora o mutismo seletivo. Se eu tenho um professor atento, eu diagnostico. Se eu não tenho, passa desapercebido. E a escola tem um papel fundamental na intervenção, porque essa escola, esse professor vai ter que bolar técnicas para que essa criança seja inserida. Essa criança vai ter uma adequação curricular ali, ela vai ter todo um cenário ali construído para que ela consiga, de forma mais assertiva possível, se comunicar. Vão tirar o holofote dela. Essa criança não pode ser exposta, pelo menos não no início,
né? Todas essas exposições, elas são muito bem boladas, construídas para que a criança consiga dar conta. Então, esse professor e essa escola vão ter que se virar, com a nossa ajuda, obviamente, está todo mundo trabalhando junto, para fazer um plano adequado, escolar, para que aquela criança consiga acompanhar a turma. Para que ela seja incluída, porém, sem ficar em evidência, que é algo terrível para esse tipo de criança. Olha como isso é importante, esse entendimento que parece simples, mas prestem atenção nisso que a doutora Natasha acabou de falar aqui conosco. Eu pego uma criança ali de 3º ano de escola e ela é obrigada a ir na frente da sala de aula para poder apresentar um trabalho que foi feito. E essa criança, ela se torna, então, o centro, ela tem todo o holofote, toda aquela turma olhando para ela, uma exposição muito grande. E aí essa criança, ela não tem essa habilidade de resolver essa questão, de falar ali em público. Isso vai desencadear, então, assim, um quadro absurdo de ansiedade, com o aumento da frequência cardíaca, respiratória, dor de barriga, dor de cabeça. Ela literalmente congela, trava, como a gente está falando muito aqui. Então, quando isso é identificado, essa exposição na criança ela tem que ser construída de uma forma diferente para que ele, num período, no futuro, ele tenha, sim, esse momento que ele vai lá na frente e consiga, então, ter essa apresentação, né? É isso. Então, a escola tem esse papel fundamental, tanto na detecção como na intervenção dessas crianças. E essa fala é muito importante, porque a gente sabe o quanto é difícil ser professor no Brasil. Com certeza. São turmas lotadas, é um professor que geralmente é mal formado, é formado por uma turma normativa, né? É formado por aluno Típico, neurotípico, sem os desafios, né? Sem os desafios. É um professor que muitas vezes faz dupla, tripla jornada. Então, é muito difícil para o professor dar conta disso tudo. Então, a gente precisa treinar, sim, esse indivíduo, porque ele é os nossos olhos. E ele vai passar um tempo muito grande com a criança, no local onde ela se sente exposta. Então, ele precisa adequar também os métodos dele para que essa criança seja incluída. E como esse professor, Natasha, pode, então, encontrar algumas ferramentas, como, por exemplo, queria que você falasse um pouco sobre a associação de mutismo seletivo, né? Quando e como ela surgiu, qual é o propósito que ela tem para auxiliar, né? Tanto o processo de conscientização, de tratamento, se ela tem ferramentas, por exemplo, para esse professor conhecer um pouco, ter algumas estratégias. Qual é o papel, então, da associação no qual você é uma das fundadoras e coordena também a Abramut? Pois é, a nossa associação ela tem como principal intuito levar informação de qualidade para quem precisa. A gente precisa educar esses educadores para atender essas crianças, tanto para identificá-las como para atendê-las. Por exemplo, uma criança pequenininha, naquelas dinâmicas de rodinha, uma criança mutista seletiva, quando é colocada naquele lugar, conta como foi o seu final de semana. Aquilo ali para ela é extremamente paralisante. Agora, como é que o professor vai fazer a dinâmica, incluindo ela e sem tirá-la da atividade? Essas sutilezas, elas precisam ser ensinadas para esse professor. Isso é construído. Então, a gente tem muito material de divulgação, a gente tem material para professora, a gente tem material para pais. Pessoal, os pais são protagonistas na intervenção dos filhos. Entendam, às vezes o terapeuta passa 1 hora por semana com a criança. E é função desse terapeuta ensinar o que ele está aplicando com a criança para os pais, para que os pais possam reproduzir. Reforçar, né? Esses comportamentos eles vão sendo trabalhados de acordo com o reforçar reforço comportamentos positivos, Exato. retirar comportamentos negativos e treinar. Expor essa criança. Pais informados, munidos de informação, eles conseguem treinar essa criança no parquinho, no restaurante, na festinha, na padaria. Conseguem entender a importância de expor, de oportunizar momentos de exposição.
Obviamente que seguindo... Controladas. Controladas, exatamente. Exato, porque aí dando previsibilidade é outra coisa, né? Eu vejo o que você colocou sobre a figura do professor, mas eu penso que vai um pouco além. A gente tem que abordar isso, e aí falando como professora, né? De um âmbito mais amplo, da educação da escola, né? Educação, né? Os nossos sistemas, enfim, que regem tudo isso, e a escola como meio desse produto que precisa ser reelaborado. Porque esse professor hoje ele anda de costa arcada, como você disse. 3 períodos, uma série de crianças neuroatípicas dentro de uma sala, e aí o que eu faço com tudo isso? Eu quero ser bom, eu quero ajudar, e muitas vezes eu acabo prejudicando, na figura de professor, o processo de desenvolvimento da criança, expondo sem entender o que é o mutismo, né? Desenvolvendo uma postura muitas vezes muito rígida, e às vezes esse próprio professor é um neuroatípico que não sabe, né? Rígido demais com as suas avaliações, enfim, e todo esse contexto educacional que precisa ser reelaborado. Esse contexto ele não favorece o profissional da educação, ele não favorece os alunos, esse contexto ele precisa ser revisto de forma muito urgente. Ele deixa muito a desejar. É uma reestruturação que vem desde governamental, pelas leis de diretrizes e bases que impõem, né, uma escola muito conteudista que acaba dificultando a vida desse professor de trazer novas habilidades para o ambiente da escola, porque a escola é isso, é relacionamento. É como você falou, a primeira dissociação desse ser humano é mais um corte de umbigo, né, para poder separar essa criança do ambiente familiar, e é aquela estrutura que me traz base e segurança. Opa, um ambiente novo, e agora? Como que eu lido com todas essas emoções, sensações, né, com as neurotipias, enfim, é um complexo universo para esse professor, coitado, pá, taca na cabeça dele e fala, ué, como é que você não deu conta de tudo isso? Né, de ver isso, de achar esse ponto de convergência aí. Então, a informação é a melhor arma. Sim. Nessa hora, entre a associação, entre os profissionais, entre até o nosso podcast aqui, sim, levando e disseminando esses conteúdos tão incríveis, né, que trazem visibilidade. E aqui hoje, participando também do podcast, nós temos então chamar a atenção para a ginástica do cérebro. Uma rede de franquias onde vão trabalhar então habilidades cognitivas, de memória, de desenvolvimento mental. Essa rede de franquias ela está estruturada para que possa trabalhar de crianças ali entre 5 e 6 anos de idade, neuroatípicas, com algumas atipicidades, mas também o adulto e o idoso. Ou seja, a gente brinca e fala dos 5 aos 6 anos de idade. Essa rede de franquias que está aqui no QR Code, você pode se tornar um franqueado, basta acessar o QR Code e chamar o nosso time comercial, que eles vão agendar então com vocês para explicar todos os detalhes. E se você também quer ser aluno de uma das unidades, basta acessar então as redes sociais, o site da Ginástica do Cérebro, para que você possa então localizar uma unidade e ter a sua matrícula e realizar todo um tratamento e um trabalho cognitivo. Estimulando mais uma vez, memória, atenção, concentração. Essa então é a Ginástica do Cérebro, basta acessar o QR Code, seguir as redes sociais para que você possa conhecer então essa rede de franquia. Venha se tornar então um franqueado ou um aluno da Ginástica do Cérebro. Você médica, a gente já sabe que você está cansada de ver todas essas questões do seu consultório, mas o Rafa fez uma pergunta que no meio de tantas acabou ficando ali quietinha, mas eu vou te provocar de novo. O que te fez entrar com tanto afinco, carinho que a gente vê na tua fala, né? Esse carinho de poder apoiar essas famílias. Olhinho brilhando, né? Nossa, brilha, né? Uma graça, é gostoso, viu? Gostou. Agora eu fiquei curiosa, já quero ler o manual lá para ver a tua fala. Então, de onde que surgiu isso? Tem alguma coisa na tua família, nas relações? Conta pra gente, agora é a hora da emoção. Eu costumo dizer também que o mutismo seletivo, ele me encontrou muito antes de eu ter encontrado ele. Missão de vida, olha aí. Eu fui uma criança inibida, retraída, que não falava com todas as figuras, que não falava com as figuras masculinas da minha própria família, que tinha muita dificuldade de estar no colégio, de falar com certas pessoas dentro da escola. Eu era uma criança que eu não comia junto com as outras crianças. A minha mãe brinca
que a minha merendeira voltava vazia, voltava cheia, aliás, todo dia para casa, porque eu não conseguia comer dentro da escola. Eu vomitava no trajeto da escola. E eu não estou falando assim de um período de 15 dias de adaptação escolar, eu estou falando Da durante a vida? educação infantil inteira. Nossa. Né? Depois o vômito foi substituído pelas famosas dores de barriga que eu carreguei durante todo o meu ensino fundamental e ensino médio. Então eu fui uma criança, não sei se mutista seletiva, mas com transtorno de ansiedade desde muito nova. E sempre fui negligenciada pelos adultos. Obviamente que não de propósito, mas eu sempre fui taxada de chata, a criança antipática, a criança que não fala com ninguém, a criança mal educada. E eu nunca fui nada disso. Na verdade, eu sempre tive uma vontade imensa de estar com as pessoas, de falar com as pessoas, mas Não tinha as ferramentas. não tinha essas ferramentas. O medo sempre foi maior do que essa vontade. Convivi com isso durante minha infância, minha adolescência, até que eu recebi um diagnóstico de fobia social, de transtorno de ansiedade social. Aos 18, 19 anos, aí já veio com um tagzinho junto, né? E, Transtorno de ansiedade generalizado, a gente né, tem que é essas aquela siglazinhas, né? preocupação ruminativa. Transtornos de ansiedade nunca vêm sozinhos, tá? Eles sempre andam juntos. Isso é quase que uma regra na psiquiatria. E aí comecei tratamento, comecei medicação, comecei terapia, comecei dessensibilizações, tudo no seu tempo, tá, gente? Mas aula de teatro, aula de oratório, uma série de coisas. Porque eu entendi que a minha evolução pessoal precisava daquilo, a minha evolução profissional, pessoal, precisava daquilo. Até que certo dia, eu há 7 anos atrás, porque eu estava grávida do meu primeiro filho, me entra no consultório uma mãe com uma criancinha de 3 anos de idade. E ela me conta exatamente a história da minha infância. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E quando ela me fala, né, me remeteu na mesma hora para a minha infância. E a gente devolveu a voz para essa criança, e essa criança devolveu a infância que me foi roubada, sabe? Ela de alguma forma não, ela ressignificou muita coisa da minha infância ali. E a partir disso eu comecei a estudar o mutismo seletivo com muito afinco. Isso meio que virou um propósito de vida, sabe? E hoje em dia é o meu maior campo de estudo. E eu sou absolutamente... o olho brilha mesmo, eu sei. Brilha, né? E eu sou absolutamente apaixonada por esse tema. E eu não sei se fica claro aqui a gravidade que o mutismo seletivo pode ter. Porque eu, de alguma forma, fui. Crianças com mutismo seletivo grave não vão. Elas ficam estagnadas. Essa voz, se não tratada, essa voz não volta. O mutismo seletivo vai se transformando ali numa fobia social e numa recusa global. Geralmente, esses adultos não tratados viram indivíduos que não conseguiram um relacionamento amoroso, afetivo, que não tem grupo de amigos, que não tem um emprego às vezes, ou então não estão num cargo que gostariam, que poderiam estar dentro de um emprego. São geralmente indivíduos muito mais reclusos, que têm ali só aquele ciclo familiar muito pobre. Geralmente são indivíduos que vão abrir quadros depressivos, que têm um risco Exato. aumentado de suicídio. Depressivo, a questão, hoje estamos aí, né? Em um momento de prevenção das questões de suicídio, automutilação também, eu acredito que... Sim. Porque aquilo vai É um sofrimento que explodindo precisa ir dentro para algum deles, lugar. tem que ser externado de alguma forma. A gente encontra também nesses adultos uma alta incidência de adicção. A maconha, o álcool, a cocaína, elas têm um poder de desinibição comportamental que muitas vezes essas pessoas precisam para interagir minimamente numa mesa. Outra coisa, puxando para o lado positivo, eu acredito que é uma função muito importante do esporte. Os esportes individuais, eles atuam muito com essas pessoas que têm essa dificuldade. Ele não vai nunca para o esporte coletivo.
esse tipo de pessoa. Normalmente elas vão para os esportes individuais. Aí eu pego o exemplo do tênis de mesa, porque a gente acompanha, meu marido é mesa tenista e ele traz muito isso das pessoas do tênis de mesa. Ele fala, só tem neurotípico, amor. Ele fala, juro, ele fala o tempo todo. Ele fala, são pessoas que têm muita dificuldade de interação social, né? Tem muitos autistas e eles acompanham lá em Foz do Iguaçu o APAI. Nós temos vários atletas lá na associação, que meu marido é o fundador dessa associação, e ele fica encantado de ver o quanto o esporte muda a vida dessas crianças. E, às vezes, nessa questão da interação, mesmo que individual, eles vão destravando alguns pontinhos e se capacitando, mesmo sem ter um diagnóstico, mesmo sem ter uma visão ampla da própria família, deles próprios, de se entenderem dentro de alguma dificuldade. Você percebe ali uns grauzinhos de depressão, de ansiedade e tal, dificuldade de lidar com a vitória e a derrota, que é um ponto que a gente trabalha muito nas habilidades da ginástica do cérebro, as funções executivas de modo geral, né, de estar ali lidando com essas habilidades. Mas é incrível isso. E como tem pessoas, você foi falando, né, eu já conhecia o tema, mas não com essa profundidade. E foi me vindo assim, tantas coisas, até da infância dos meus filhos e de outras crianças que no trato, no consultório, já tive em consultório até 2014, e a gente via muito isso, sabe? E não entende, não consegue dar luz para isso. É importante demais a gente Sim. trazer luz para esses temas. Você, nesse seu depoimento, né, e eu gosto, e você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, a sua pessoa, né? Tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos, de palestrar juntos. A gente vê todo um sofrimento da sua infância, da sua adolescência, até que chegou um ponto que você falou assim, não, eu quero dar um basta nisso. Isso eu acho que traz uma luz de esperança muito grande para as pessoas que estão nos assistindo aqui, para entender que apesar da possibilidade de um diagnóstico precoce, talvez nunca seja tarde para essa pessoa poder receber um diagnóstico e um tratamento, né? E esse tratamento, você já falou um pouco sobre a terapia cognitivo-comportamental, sobre o treino de habilidades, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre dois aspectos. Se o remédio aqui nesses pacientes tem papel, se ele é importante ou não, e qual o papel da medicação no mutismo seletivo? A gente precisa muito conversar sobre isso, porque isso é um baita de um mito, né, que precisa ser desmistificado. A criança mutista seletiva, como a detecção geralmente não é lá no pequenininho, ela já é um pouco mais demorada, geralmente essas crianças vão necessitar da medicação. Lembra que a gente está falando de um transtorno de ansiedade, ou seja, é um cérebro que está neuromodulado de forma desorganizada. As vias responsáveis pela apreensão do medo, do perigo, elas estão hiperativadas. Perfeito. Então, a gente quimicamente tem que consertar aquilo. Então, tem indicação formal de iniciar a medicação. Crianças mais velhas, crianças com muito tempo em silêncio, muito tempo mutistas, crianças com baixo repertório de voz. Às vezes você pega um menorzinho, mas que ele não fala com ninguém. Às vezes ele não fala nem com o pai direito, ele só fala com a mãe. E quando entra uma terceira pessoa dentro dessa casa, um primo, uma funcionária, ele emudece até com a mãe. Então, nem dentro da casa dele ele tem um local de segurança. Então, isso é gravidade. Então, esse também vai ser direcionado para medicação. Quando a gente está aplicando as técnicas comportamentais e essa criança, por algum motivo, para de evoluir. Ou quando essa criança não está dando conta da exposição. Às vezes o nível de ansiedade é tão grande que ela não dá conta. Então a gente precisa baixar a ansiedade dela, ansiedade patológica, tá? Com a medicação para que ela dê conta da intervenção comportamental. E quando a gente tem comorbidades associadas. E geralmente o mutismo seletivo vai vir com comorbidades associadas. Então, a maioria dessas crianças, em algum momento, vai entrar para a medicação, que é segura, eficaz, sem efeito colateral, que precisa ser conduzida e bem conduzida pelo médico, mas muito validada pela ciência e
que bom que ela existe. Que bom. Né? Ou seja, a gente precisa entender que o remédio, ele faz parte de uma das etapas do tratamento, né? Perfeito. Então, E que tem começo, meio E às fim, vezes fim. tem um fim A gente curto, dá um alta fim para essas breve. crianças. Exato. Então, a gente tem o objetivo, primeiro, de ter um diagnóstico, ou seja, ter informação para que as pessoas conheçam o mutismo seletivo. Existem, então, técnicas comportamentais que vão ajudando, então, no processo de dessensibilização, de desenvolver essas habilidades. E a medicação entra como uma das etapas de regular os aspectos emocionais quimicamente no cérebro, Sim. como muito bem você colocou. Remédios que são eficazes, seguros e que se mostram ao longo dos anos na literatura extremamente eficazes e seguros. Inclusive para o público infantil, né? Porque Exatamente. geralmente as famílias veem assim, meu Deus, mas eu vou dar um Tão remédio pequenininho. psiquiátrico para uma criança. Doutora, qual é o risco disso? E eu faço a pergunta inversa. Você sabe qual é o risco dele não tomar? Entrar no mundo de drogas, quadros graves de automutilação, depressão grave, suicídio. ou seja, muito tudo na grave, vida tem o muito lado grave. positivo e o lado negativo. Então, essa desmistificação, quebrar esses paradigmas da medicação, eu acho que é muito É importante as extremamente pessoas importante. terem Você aqui, vai né? recusar o óculos para sua criança que é míope? Fato, Exatamente, fato. né? Sensacional a comparação. Perfeita. Você vai Perfeita. recusar um antibiótico se a sua criança está com uma pneumonia bacteriana? Eu costumo dizer o seguinte, quando você tem algumas patologias médicas que você consegue visualizar, você deu o exemplo aqui do antibiótico, né? Então, o paciente ele começa com tosse, com febre, ele vai ao médico, ele examina, ele faz um raio-x, ele faz o hemograma e tá lá, ó, o raio-x está com alteração, o hemograma está com alteração, não se discute. Muitas vezes é discussão se eu vou usar um antibiótico em casa ou internado. Essa talvez seja a discussão, mas o antibiótico ninguém vai discutir, mesmo com os efeitos colaterais. Agora, muitos dos transtornos que envolvem o neurodesenvolvimento, os transtornos de ansiedade, o mutismo seletivo, como não existem papel, exame para mostrar isso daí, a gente muitas vezes negligencia e acaba retardando ou privando-se de alguns tratamentos que se mostram, mais uma vez, eficazes e seguros. Então, eu acho que as famílias precisam ter esse conhecimento e esse entendimento. E tudo, Natasha, sem dúvida alguma, passa a partir de um conhecimento. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre os seus livros, né? Que também é uma das ferramentas que você criou e desenvolveu para poder exatamente criar o processo de conscientização, de entendimento do mutismo seletivo, Vamos lá. que está aqui na nossa mesa. Quais são esses livros? Conta pra gente um pouquinho a história desses livros. Esse aqui é a menina que não falava, esse aqui é de forma lúdica, a gente traz psicoeducação, é a história da minha primeira paciente, mas contada, obviamente, de uma forma para o público infantil e para a psicoeducação. Eu tenho uma história muito bonita em relação a esse livro. Eu tenho uma paciente minha que ela comprou alguns exemplares desse livro, autografou e deu para as melhores amigas na escola. Vocês sabem o que isso significa, gente? Eu fico muito orgulhosa disso. Significa que, de alguma forma, ela viu representatividade no livro. Ela se identificou com o livro e ela fez questão de levar esse livro autografado para as melhores amigas. Muito Então, fofo. isso não tem preço. Então, esse aqui é a menina que não falava, ele é de 2022. E que é um pouco de ti também, né? Hã? É um pouco de ti É um pouco de também. ti, mas esse aqui é muito de Esse é mim. filho, que eu lembro do nome. Esse aqui é muito de mim. Esse aqui é o Ansiedade de Martim. Eu utilizei o meu filho aqui. A gente teve algumas questões na primeira infância ali dele, que é pauta para outro podcast, mas ele retrata situações nas quais as crianças ansiosas passam. Também para uma psicoeducação, também para a identificação da criança. E são situações que eu vivi ao longo da minha vida inteira. E aí eu utilizei os meus filhos para dar cara para esse livro. Então, o pequenininho está aqui também, está aqui dentro. Como que as pessoas podem, então, adquirir esse livro, né, em parceria também com a Literary Books, né, uma editora que trabalha com a gente, que também, junto com a Natasha Gani, esse livro que está aqui, ó, ao meu fundo aqui, deixa eu acertar o lado, aqui, ó, Manual do TDAH, também com a participação da doutora Natasha Gani na coordenação, junto com a Literary Book. Como que as pessoas podem também adquirir esse material de psicoeducação para ser trabalhado nas escolas, nas famílias e nas pessoas com mutismo seletivo? Esses livros estão à disposição nas maiores livrarias do país, em todos os sites e livrarias online também.
Então é muito fácil encontrar eles na Amazon, na própria loja da Literary Books, é muito fácil. É só digitar o nome ou digitar o meu nome no Google que você vai achar o livro, ou ir numa grande livraria física que eles vão estar lá. Esse aqui eu tenho a honra também de dizer que esse ano virou livro curricular de 2 escolas do Rio de Janeiro, da grade curricular. Então, também foi um baita de maravilhoso, um presente né? Precisa para dar mim. luz, né? Dar luz para as crianças também, para eles entenderem a quantidade de questões que estão envolvendo um coleguinha que às vezes parece só tímido, né? Parece só uma criança retraída. E Então, que tá isso é tudo bem ter sensacional. medo. O medo faz parte da gente, o medo é um sentimento, uma emoção que a gente precisa dela, porque ela Exato. traz... É um mecanismo de um mecanismo de defesa. defesa, ela é preservativa, Só que exatamente. tem um ponto de equilíbrio Tem um nisso, ponto né? de equilíbrio. Na verdade, quando a gente fala sobre transtornos de ansiedade no geral, o que ocorre é uma desproporcionalidade entre o que vai acontecer, né, aquela situação futura, sobre o medo excessivo. Isso, na verdade, biologicamente dentro do cérebro, né, o sistema de ativação de medo, de preocupação, do córtex frontal, da amígdala cerebral, não a amígdala aqui, a amígdala cerebral, né, tem uma estrutura com o mesmo nome. Então, exatamente essa desregulação desses sistemas, então, que florescem essas características nesse Exatamente. sentido, O né? medo e a ansiedade são absolutamente fisiológicos, necessários para a nossa segurança, para a perpetuação da espécie, para a nossa proteção, para o nosso aperfeiçoamento. É a partir da ansiedade que a gente se prepara para uma atividade nova, para um desafio novo. Mas a partir do momento que ela passa do ponto, ela fica desadaptativa. E aí Exatamente. não ajuda e começa a atrapalhar a gente. Isso que a doutora Natasha explicou aqui, só de uma forma simples. Vamos imaginar, então, aprender a nadar. Algumas pessoas têm medo, fobia de chegar perto da água, por uma inabilidade. Então, se eu treino, se eu vou ensinando gradativamente a entrar na água, vou dessensibilizando, vou ensinando a nadar, ele começa, então, a ter habilidades para poder vencer esse medo. Então, além de ser uma coisa adaptativa, que muitas vezes, em algumas situações, eu preciso nadar para sair de uma situação de risco, eu também me coloco num ponto de equilíbrio entre uma previsibilidade do que eu vou conseguir fazer. Eu dei um exemplo aqui do nadar, mas isso é para tudo, seja para o trabalho, né, o que vai acontecer na universidade, Uma prova. uma prova. Eu preciso estudar para ter um rendimento melhor na prova. Mas se a minha ansiedade é intensa e patológica, quando eu for fazer aquela prova, eu vou começar a ter sintomas somáticos, dor de barriga, eu vou Exatamente. ter branco, a minha memória não vai fixar a As informação. borboletas do estômago. As borboletas do estômago vão ir para fora. E eu provavelmente vou ir mal nessa prova, ao invés de bem. E olha como é importante isso na prova, numa avaliação, né? E aí as pessoas acreditam que eu vou tomar, por exemplo, um psicoestimulante, um Sim, remédio para temos tratar um isso. déficit de atenção, um TDAH, e que não é um TDAH, porque na verdade é um quadro de ansiedade. Esse remédio, além de não tratar aquele problema, pode piorar ainda, porque a gente Exatamente. sabe, né, que a medicação, quando mal indicada, quando mal prescrita, ela muitas vezes vai trazer muito mais efeitos colaterais do que benefício para o paciente, né, em relação ao A cuidado. ansiedade patológica, ela consegue atrapalhar todos os nossos sistemas e habilidades cerebrais, Perfeito. inclusive as funções executivas. E agora imagina na criança pequenininha, que todo esse processo regulatório ele está em amadurecimento, está em processo. Tem muitas podas ainda que vão acontecer para que ele esteja apto a lidar com essas situações. E aí vem uma desregulação nesse nível. Como que fica o cérebro dessa criança, não é? Transtornos de ansiedade, principalmente nessa primeira infância, nessa criança muito pequenininha, eles são muito deletérios. E é por isso que a gente não pode deixar passar, sabe? E o contexto familiar de muitas dessas condições de ansiedade, o autismo, o TDAH, a gente sempre sabe que está muito presente, né? E como que a gente identifica e como que a gente lidar? Porque assim, é muito simples. Eu identifiquei numa criança uma inabilidade de fala. Mas, invariavelmente, naquele contexto, seja o pai, seja a mãe, pessoas de um núcleo próximo, eles vão ter também algumas dessas características. Pois é. Então, como que a gente identifica isso nos familiares e como que a gente, então, vai treinar? Porque muitas vezes eu preciso cuidar da mãe, Sim, ensinar sim. essa habilidade para a mãe para que ela possa reproduzir. Mas se ela não tem essa habilidade, ele também não vai conseguir Exatamente. ajudar o seu filho. Agora como que a você gente tocou trabalha num com ponto isso? Pois é. sensacional, porque lá em casa o Rafael é o quieto da família, né? Então as crianças pequenos, gêmeos ainda, né? Que a linguagem já ela tem uma questão mais específica. É normal, eu era assim.
Tipo, ele se reconhecia naquilo. E aí acaba que as pessoas... as famílias, o núcleo familiar, né? Normaliza. Mas o meu marido é assim, era assim, ou eu era assim. Tá tudo bem, então daqui a pouco melhora. Não Sabe é? aquela história da gente Senso fazer... comum, né? Sabe aquela história da gente fazer um diagnóstico de autismo na criança e olhar para os pais e perceber ou traços autísticos, ali um fenótipo ampliado, ou até um possível autismo não identificado? Perfeito. Com os transtornos de ansiedade é muito parecido. Geralmente essa criança que chega com uma idade muito precoce com um transtorno de ansiedade grave, como o mutismo seletivo, quando a gente olha para os pais, a gente percebe pais com transtornos de ansiedade. A literatura traz para a gente que pelo menos um dos genitores tem transtornos de ansiedade. Olha aí. E aí o que acontece é que, de alguma forma, a maneira como aquela criança age, como ela se comporta, faz parte do repertório daquela casa. Claro. Ele se encaixa naquela casa. Claro. Porque esses pais também são pais com uma interação Foram social negligenciados precária. na infância e vão, naturalmente negligenciarão seus filhos. São pais que se expõem pouco. São pais que se arriscam um pouco. São pais com muito medo. São aqueles pais que ficam, cuidado, você vai cair. Não desce, não escorrega. Vai ralar o joelho, não anda na bicicleta. E uma criança que ouve isso de forma repetida, gente, sabe o que fica? Meu Deus do céu, se meu pai tá com medo dessa bicicleta, Imagina. Se meu pai tá com medo disso tudo que ele fala para mim ter cuidado, é porque esse mundo deve ser muito perigoso. Deixa eu me esquivar disso tudo. Ou também pode ficar da seguinte forma: nossa, se o meu pai tá falando que eu vou cair, que eu não consigo, talvez seja porque eu não consigo mesmo. E aí a gente mina a autoestima, a autoeficácia dessa criança. Então, sim, o tratamento passa muitas vezes não, passa sempre, né? pelos pais, Pais. por essa organização do sistema parental, do que falar, do que não falar, de muitas vezes encaminhar esses pais para um tratamento de fato, porque para além da questão genética, da vulnerabilidade genética que a gente sabe que existe, tem isso, né? Aquela criança reverbera, reflete ali um comportamento que é esperado dentro daquele sistema. Então, olha como é importante, né? Nesse podcast, então, a gente entende a possibilidade de um diagnóstico precoce, várias e várias ferramentas para a escola, trazendo a importância da família exatamente nesse contexto de entendimento e ajuda, né? A importância da medicação, dos efeitos colaterais, né? Dos livros, do trabalho de psicoeducação dentro da escola, ou seja, todo um arsenal agora de uma coisa que acaba ficando escondido, e a gente vê isso muito na prática médica, nos consultórios, por uma falta de conhecimento. Você falou isso no início, eu sempre repito essa frase: a gente só diagnostica aquilo que a gente conhece. Perfeito. Se eu não conheço, isso passa, e é o que acontece com o mutismo seletivo, né? Ele passa sempre embaixo do radar e ninguém detecta, ele está sempre numa zona de penumbra, numa zona de... E esses pacientes acabam chegando aos nossos consultórios de neurologia, de psiquiatria, automutilando, depressivo, com tentativas de suicídio, né? E uma coisa que a gente precisa, mais uma vez, reconhecer nesse processo. Agradecer mais uma vez, então, a participação da Ginástica do Cérebro, essa rede de franquias, então, que trabalha funções, habilidades executivas para pacientes típicos e também neurotípicos, dos 5 até os 100 anos de idade, desenvolvendo todo um conjunto de habilidades em crianças, adultos e idosos. Se você quer se tornar um franqueado, basta então acessar o QR Code, entrar em contato com o nosso time comercial para que você possa então ter um atendimento e entender a possibilidade de você empreender aí na sua cidade e abrir uma unidade da Ginástica do Cérebro. E você também que quer se tornar um aluno da Ginástica do Cérebro, você pode acessar então as nossas redes sociais, acessar o site, buscar uma unidade mais próxima da sua cidade para que se matricule e se torne um aluno da Ginástica do Cérebro. E o mais legal, né, Rafa? Ciência é um tratamento. Isso é importante, um curso né? incrível que é acessível para todos e que pode ser uma grande ferramenta nesse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. De treinamento que a gente faz, né? Bom, eu sei que nesse momento, Natasha, as pessoas vão assim, mas já, né?
A gente está chegando aqui a 1 hora desse bate-papo extremamente agradável. Acho que muita informação, informação de qualidade, trazendo aqui várias ferramentas, livros, escola, falando sobre medicação. Eu queria então que você fizesse as suas considerações finais e agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Ânima Especial. Eu quero inicialmente agradecer a vocês por esse lugar de fala, entendendo que essa fala é muito importante e torcendo para que chegue para o maior número de pessoas possível. Quem quiser me contactar, quem quiser trocar uma ideia, eu estou à disposição. Meu Instagram é doutora.dra.psiquiatra e também o Instagram da Bramute, que é @instituto.abramute. Lá tem informação, tem e-book, tem uma série de materiais que podem ajudar bastante. E eu estou à disposição para quem precisar. Bom, para que essas informações possam chegar a mais pessoas, impactar mais vidas, curta, ative o sininho, compartilhe então essas informações para que outras pessoas tenham acesso a esse transtorno tão importante e que precisa ser muito mais falado, o mutismo seletivo. Meu muito obrigado e fiquem com Deus.